Boa noite, irmãos. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Muito feliz de estar aqui. Nós estamos numa série de estudos sobre batalha espiritual e eu creio que, de alguma forma, o Senhor vai ministrar no teu coração aqui nessa noite. E antes de tudo isso, eu quero orar pela sua vida e dizer que coloca um ponto final é o Senhor. Quem diz como será é o Senhor. Quem diz como vai ser é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, Ele está aqui nessa noite, irmão. Nós temos uma convicção, uma certeza de que o Senhor em breve voltará para resgatar a sua igreja. E eu oro para que nós sejamos uma igreja madura, curada, livre e liberta para adorá-lo em todo o tempo. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, por cada membro, cada irmão, cada vida que caminha aqui conosco, Pai. Eu oro para que o Senhor possa ministrar nos nossos corações aqui nessa noite. Que nós possamos perder o controle para o Senhor aqui. Que o Senhor venha, meu Pai, para fazer aquilo que o Senhor quer, não aquilo que nós projetamos, mas não aquilo que nós queremos fazer, Pai. Que o Senhor possa tomar, meu Pai, esse ambiente como sendo o teu ambiente de glória, para que o Senhor possa ministrar nos nossos corações. Obrigado, papai querido, porque o Senhor é uma chave que fecha portas de legalidade. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um instrumento poderoso, Pai. E agindo o Senhor, quem impedirá o que o Senhor quer que aconteça aqui nessa noite? E por isso eu te peço, acampa anjos ao redor da tua igreja, Senhor. Acampa anjos ao redor da tua cidade, Pai. Essa cidade, ela é do Senhor e nós profetizamos que o Senhor já levantou um exército para derrotar o inimigo das nossas vidas. E o inimigo, ele não pode com o teu poder. Basta uma palavra, Pai, tudo se faz novo. E eu te peço, quebra tudo, papai querido, para que o teu nome seja exaltado nesse ambiente. Reveste-nos, meu Pai, com o teu poder, Pai, com o fogo do teu espírito, Pai. Consome dentro de nós, Pai, tudo aquilo que é pensamento que fica contrariando as tuas vontades, Pai. Mata, papai querido, em nós o nosso querer, para que possa prevalecer a tua vontade nas nossas vidas. Pai, toma, meu Pai, cada vida aqui nas tuas mãos. Opera com cura, Pai, com maravilhas, com sinais, com prodígios, Pai. E coloca o teu povo em liberdade para adorar somente o teu nome, Pai. É o que eu te peço, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos num formato de ensino. Eu quero muito não sair daquilo que o Senhor colocou para essa noite, porque aquilo que o Senhor quer nos ensinar será algo que vai mudar quem nós somos. Aquilo que o Senhor tem para essa noite, eu sinto que se a gente aplicar nas nossas vidas, as pessoas vão ver que nós somos diferentes. As pessoas vão olhar para nós e vão ver que a palavra do Senhor tem poder para mudar quem nós somos. Amém? Na semana retrasada, nós vimos no estudo sobre o mundo natural e precisamos entender também que existe um mundo espiritual. Então, nós quando tenhamos a clareza de tudo aquilo que é uma batalha espiritual, onde o Senhor ele quer nos instruir, o Senhor quer falar para nós sobre essa realidade, nós precisamos ter o nosso entendimento, nós precisamos que os nossos olhos eles sejam abertos. Eu oro para que eu consiga aplicar tudo aquilo que o Senhor ministrou no meu coração. Amém? O homem natural, ele não pode obedecer à lei de Deus. Em sua natureza pecaminosa, cumpre obedecer à carne e às suas paixões, caminhando para a morte. Todos nós sabemos que todo aquele que é um homem natural, ele é tendencioso a aplicar na sua própria vida as coisas que são da carne. E o Senhor, ele tem um convite para nós aqui nessa noite, para que a gente não fique mais olhando para o mundo com os olhos carnais. O Senhor está querendo abrir os nossos olhos para que a gente possa ter o entendimento de que nós precisamos ser espirituais. E nós temos um entendimento de que se existe algo que abre portas de legalidade, é o pecado. Toda vez que nós adentrarmos no pecado e o pecado ele adentrar em nós, automaticamente nós estamos fazendo separação
entre o homem e Deus. E toda vez que o pecado entra na vida de um homem e age uma separação entre o homem e Deus, o homem ele é tendencioso a encontrar a morte. Mas o Senhor aqui nessa noite tem uma palavra de esperança para mim. O Senhor aqui nessa noite tem uma palavra de esperança para nós, porque é o Senhor quem determina todas as coisas, e eu creio que se o Senhor te trouxe aqui nessa noite, é para te dizer, filho, fica tranquilo, porque tem vida sobre a tua vida, sou eu quem cuido de todas as coisas. E o objetivo desse estudo, irmãos, é identificar as portas que foram abertas para os demônios e os sintomas da atuação demoníaca, como damos legalidade para o inimigo agir e depois aplicar os princípios bíblicos de confissão e arrependimento. E através do Espírito Santo, orarmos pedindo a limpeza total do homem. O Senhor tem ministrado no meu coração sobre a nossa própria criação, porque nós viemos de famílias que muitas das vezes elas deveriam estar nos protegendo, nos ensinando aquilo que são os caminhos corretos do Senhor, mas não é bem assim que acontece dentro da casa de muitos. Eu não posso dizer que isso tenha acontecido na casa de todos, mas é muito comum nós vemos um pai, uma mãe ensinar a fazer aquilo que é errado, porque também não aprendeu a fazer o que é certo. E o que é aprender a fazer o que é certo? É nós matarmos a nossa carne para que a gente possa viver no Espírito. Só que existe uma tendência no homem, de se lançar para tudo aquilo que são pecados. O homem, ele tem a tendência a ser pecaminoso, ele tem a tendência a encontrar os caminhos do pecado. Em Gálatas 5:17, vai falar sobre as obras da carne, e toda obra da carne, ela é tendenciosa a uma queda, a uma ruína. E existe um comparativo entre o homem natural e o homem espiritual. O homem natural, ele vive segundo a sua própria carne, sabendo que a natureza adâmica já nos fez estar inclinado para essas coisas. Então eu preciso ter uma clareza de que dentro de mim eu tenho uma tendência a agir de acordo com a vontade da carne. Amém, irmãos? Se eu tiver entendimento de que eu fui em todo tempo tendencioso para fazer a obra da carne, eu vou perceber que a obra da carne fez com que eu adentrasse por caminhos que só trouxeram morte para as nossas vidas. Mas existe o homem natural e também existe o homem espiritual. E aqui estão as obras da carne detalhadas em Gálatas 5, do versículo 19 ao 21. Eu vou ler porque isso é importante, é necessário para que a gente possa ter um entendimento de tudo aquilo que a obra da carne tem levado um homem a fazer. E o primeiro item que eu quero falar é sobre a imoralidade sexual. A imoralidade sexual, ela é algo que tem matado as famílias dentro de casa. E nós precisamos estar atentos sobre tudo aquilo que a obra da carne tem feito a gente viver, porque se nós não identificarmos como sendo um pecado, nós vamos continuar tendo práticas da obra da carne, mas nessa noite o Senhor quer nos levar para termos uma vida no Espírito. E isso é possível para mim, isso é possível para você, isso já é a realidade de muitos que aqui se encontram, mas nós vamos perceber que existe sim uma necessidade de querer mudança. O Senhor quer nos mudar, irmãos. Mas a maior necessidade, ela é minha, de querer ser transformado pelo Senhor, de querer ser transformado pelo fogo do Espírito Santo de Deus. E o Senhor vai dizer também em Gálatas que a impureza é uma sujeira moral em pensamentos, em palavras ou ações. A impureza é algo que, na mente do homem, ele fica maquinando as coisas da obra da carne. Mas uma vez que a gente identifica isso, a gente começa a pensar como o Senhor Jesus pensa, a fazer como o Senhor faz, a avançar somente como o Senhor faria, e assim eu faço também. Vai falar também da idolatria, e o que é idolatria? É qualquer coisa ou pessoa que nós colocamos no lugar de Deus. Tudo aquilo que a gente coloca acima de Deus, nós já criamos um ídolo. E nosso coração é uma fábrica de ídolos, irmãos. Nós precisamos, em todo o tempo, estar alinhado com a vontade de Deus. Vai falar também da feitiçaria, que envolve com ocultismos e práticas imorais. Vai falar também do ódio,
que são sentimentos de aversão e hostilidade, discórdia, ciúme, ira, dissensões, facções, inveja, embriaguez e orgia. Só que o apóstolo Paulo ele faz uma advertência, ele diz que aqueles que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Eu preciso falar isso para a igreja, porque o fato de nós estarmos dentro da igreja não significa que nós não estamos tendo esses pensamentos de obras da carne. Só que Paulo está fazendo uma advertência para mim e para você aqui nessa noite. Que todos esses que têm práticas com obras da carne, esses não herdarão o reino dos céus. E eu preciso deixar isso claro para nós, porque se nós estivermos com qualquer prática, nós nunca herdaremos o reino dos céus. E sabe o que o Senhor Jesus fez? Ele veio nessa terra para destruir a obra da carne. Porque existe sim um lugar para mim, para você fazer morada no céu celestial. E a vontade de Deus é que todos nós estejamos junto com Ele. Amém? E o homem natural, ele não consegue agradar a Deus na plenitude. Porque é governado por emoções, por aquilo que vê, mas não herdarão o reino de Deus. E o inimigo sabe disso, e nós também precisamos saber disso. O inimigo sabe que se nós desenvolvermos a obra da carne, ele vai fazer com que nenhum de nós cheguemos no céu. Ele vai dizer que nós não herdaremos nós não herdaremos o reino dos céus uma vez que nós estivermos com práticas da obra da carne. Eu espero que o Senhor esteja ministrando no teu coração, porque nessa noite é também uma noite de nós nos arrependermos de coisas que já fizemos, para que só assim o Senhor possa fechar portas de legalidade na nossa vida. Amém, irmãos? O homem espiritual, ele é o homem que é nascido no espírito. Mesmo sendo nascido na carne, com a natureza pecaminosa, ele é governado, ou seja, ele entrega o governo para o Espírito Santo, que é mais forte que a sua carne. Esse homem, ele consegue ter esse controle. E uma das características desse homem é que ele é capacitado para obedecer a Deus. Um homem que ele é espiritual, ele é tendencioso a obedecer à lei de Deus. Ele é tendencioso a obedecer à palavra de Deus. Mas, pastor, durante toda a minha vida, eu sempre fui na prática da obra da carne. O Senhor está nos trazendo aqui nessa noite, irmão, para te dizer assim que Ele não está lançando um peso contra você. Ele está querendo que a gente se arrependa, peça perdão para Ele, para que Ele possa mudar a nossa natureza. O Senhor, irmão, Ele quer me salvar. Ele quer salvar as nossas vidas. Ele quer salvar a sua própria igreja. E por isso Ele precisa nos dar um entendimento do mundo espiritual, para que a gente possa saber como guerrear no mundo de trevas. A palavra do Senhor diz que esse mundo, ele jaz do maligno. E João 10:10, a palavra do Senhor vai dizer que ele veio para matar, roubar e destruir. Sabe qual é o objetivo do inimigo? É de destruir as nossas vidas. O inimigo não pode herdar o reino dos céus. Então ele vai fazer de tudo para que a gente não herde aquilo que o Senhor já separou para mim e para você. Amém? Mas quando eu tenho uma clareza e um entendimento de como viver na terra onde jaz o maligno, eu serei salvo, tu serás salvo, a tua casa será salva. O Senhor está querendo que a gente abra os nossos olhos para que tenhamos um entendimento. E o nosso modelo, o nosso padrão, a nossa referência, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Se Ele fez, se Ele suportou, Ele vai nos dar uma ferramenta para que a gente possa suportar também. Uma outra característica de um homem que vive é uma transformação. Ele entende a necessidade da santificação diária e ele busca todos os dias se alinhar com Deus. Então eu vejo que a transformação precisa ser um desejo da minha parte. Uma hora eu andava sobre as obras da carne, mas hoje eu vivo sobre o Espírito que é santo. Eu preciso desenvolver tudo aquilo que é o fruto do Espírito na minha vida. Então, eu preciso querer ser transformado. Sabe o que o Senhor quer fazer aqui nessa noite?
Ele quer nos ajudar a sermos transformados por Ele. Amém, irmãos? Em João 3,5, Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não tem como entrarmos no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. O homem natural não pode entrar no reino. Ele precisa ser um homem espiritual, e para isso, esse homem tem que querer, e só tem como alguém querer se ele for ensinado, se for pregado. Ontem eu recebi uma mensagem de um amigo que eu conheço há uns 20 anos, ele é aqui de Muriaé, e ele falou para mim que voltou para a cidade, ele havia comprado um caminhão, ele foi embora da cidade, estava trabalhando no Rio de Janeiro durante muitos anos. Ele falou: pastor, eu voltei para a cidade, eu fiz coisas que desagradaram muito o coração de Deus. E eu falei para ele assim: filho, se você se arrepender, o Senhor está te esperando de braços abertos para te receber. Não fica com esse peso, com seta de acusação, achando que o Senhor jamais vai te perdoar. Porque todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus. Mas uma vez que o Senhor nos perdoa, irmão, Ele está rasgando uma célula de acusação que havia contra nós. E se o Senhor rasgou uma cédula de acusação, não tem mais acusação contra a minha vida, não tem mais acusação contra a tua vida, porque o perdão de Deus, ele é isso, ele faz isso. Ele nos lava por dentro, ele nos lava por fora. Então eu preciso me posicionar diante de Deus e saber: o Senhor já me perdoou. É tomar posse daquilo que Deus já fez. É tomar posse daquilo que é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida. Mas eu também disse para ele: filho, mas uma vez que você se arrependeu, só não volte mais. Nós somos os homens e mulheres que precisamos lembrar de que um dia nós pecamos, mas hoje, por eu não querer pecar mais, eu só preciso não voltar mais. E aí eu não vou entristecer o Espírito Santo de Deus. E o texto continua assim, Romanos 6:8. Então, uma vez que morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. E aqui eu fiz uma analogia, porque é uma união na morte. O morrer com Cristo significa o fim da escravidão ao pecado. Então, uma vez que eu quero morrer para Cristo, eu já não sou mais escravo do pecado. Uma vez que eu não quero mais o pecado, eu estou livre, eu estou liberto pelo Senhor. Então eu creio que isso seja uma esperança de vida. A certeza de viver com Ele refere-se a uma nova vida aqui e a ressurreição futura. Qual é o contexto desse texto? O capítulo enfatiza que ao deixar a vida antiga, o cristão recebe uma nova natureza, vivendo para a glória de Deus. O apóstolo Paulo vem nos dizer que precisamos morrer mais uma vez. Morremos com Cristo para vivermos com Ele. E aqui o Senhor ele começou a ministrar muito no meu coração, porque o querer morrer é uma vontade minha, mas precisa ser uma vontade sua também. Nós precisamos querer morrer para as coisas desse mundo. Nós precisamos querer abrir mão das coisas que o Senhor já disse para nós, que são pecados, que são coisas que desagradam o coração de Deus, porque não faz sentido. Nós estávamos reunidos dentro de uma igreja, na casa do Senhor, e Ele vendo e sabendo de tudo aquilo que nós precisamos abrir mão, mas que muitas das vezes a gente não quer abrir. Mas nessa noite eu oro para que o Senhor toque nos nossos corações. Nós temos irmãos dentro da igreja, que para mim são referenciais, são pessoas que eu admiro, são pessoas que eu luto, que eu oro, que eu jejuo, porque eu vejo uma vontade de querer mudar todas as coisas. E essa semana, essa família, ela fechou mais portas de legalidade. E isso me alegra, porque eu vejo uma busca contínua de querer ter uma vida santa. E às vezes a gente entra na presença do Senhor e não aceita que o Senhor toque para nos transformar.
mas é o toque do Senhor que muda quem nós somos, que muda quem nós éramos, porque para Ele não importa aquilo que você já fez, o que importa é aquilo que você é na presença dEle hoje, sendo sincero, sendo honesto. Senhor, muitas das vezes eu estou fraco, mas é na tua fraqueza, filho, que Ele se faz forte na tua vida. E em Gálatas 5, versículo de número 24, diz assim: aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos na sua natureza humana. Você pertence a Jesus? Você já crucificou também os desejos carnais? Porque enquanto você não crucificar os desejos carnais, o fruto do Espírito não pode aflorar nas nossas vidas. Porque não tem como um vaso gerar obras da carne e frutos do Espírito. Mas lembra de Paulo, que era um perseguidor da igreja? Era um homem sanguinário, era um homem que matava e achava que tudo que ele fazia era certo. Amém? Aí o Senhor, o nosso Deus, vai para Ananias e fala: Ananias, vira a rua direita. Mas, Senhor, aquele homem é sanguinário. Sim, o passado dele foi sanguinário. Só que ele, para mim, é um vaso de honra. E muitos de nós, muitas das vezes, somos como Paulo, que fizemos muitas coisas erradas. Mas se tu é um escolhido de Deus, Deus tem um vaso novo para restaurar na tua vida. Se você fez muitas coisas erradas, mas se você se prostrou para o Senhor e se arrependeu, o Senhor libera perdão e fecha portas de legalidade sobre a tua vida. E quando o Senhor fecha portas de legalidade na tua vida, Ele te dá autoridade, Ele aumenta o teu vigor, Ele vai usar você para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mas sabe por que Paulo fez a vontade de Deus? Porque ele nunca olhou para o seu passado. Ele virou um imitador de Cristo. Você tem imitado Cristo Jesus? Não dentro da igreja, mas lá fora, onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Nós somos os imitadores de Cristo Jesus. Então, para eu imitar Cristo Jesus, eu não posso perder o foco de quem Ele é. E na dúvida, eu pergunto para Ele se Ele faria aquilo que eu tenho vontade de fazer. Se Ele não fizer, eu não faço. Você não pode fazer. Agora, tudo aquilo que Ele faz, o imitador precisa fazer também. Se Ele faz, eu faço. Se Ele não faz, Ele está dizendo: filho, se eu não faço, você também não pode fazer. Amém, irmãos? O que determina se você pertence a Jesus é quando você consegue dominar sobre a sua carne. E se você ler os versículos anteriores de Gálatas, você vai falar das obras da carne e do fruto do Espírito. Então, toda paixão e desejo da nossa natureza humana precisa morrer em Cristo Jesus. Existe um princípio espiritual. Não existe vida espiritual sem morte do velho homem. O velho homem, ele precisa morrer. O velho homem precisa morrer. É um choque de realidade. Uma vez que eu encontrei Jesus, tudo perde o sentido. Eu não sei nada. Ele sabe todas as coisas. E ele nos ensina, ele é um mestre. Ele está falando assim: filho, olha, se você fizer tudo aquilo que eu deixei para você, você, assim como eu, herdará o reino dos céus. O desejo do Senhor é que a gente herde aquilo que Ele já herdou primeiro. Ele herdou por nós. Antes de entendermos de tudo que vamos estudar, de batalha espiritual e do mundo espiritual, precisamos entender que se não morrermos e nascermos de novo, nós não vamos viver a vida inteira. Colhemos as consequências das nossas próprias escolhas. Já reparou, irmãos, que nós já tomamos decisões e que nós acabamos escolhendo aquilo que nós queríamos fazer e colhemos também aquilo que nós fizemos? Mas hoje é uma noite em que a gente precisa perder o controle para o Senhor e deixar o Senhor fazer nas nossas vidas. E o pecado, ele tem as suas consequências. Romanos 6, versículo de número 16, diz assim:
Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? É a palavra do Senhor falando para nós. Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Então, se eu obedeço a mim mesmo, eu busco a morte. Mas se eu obedeço ao Senhor, Ele me conduz à vida de justiça. Está claro para você, irmão? Está claro para nós que o Senhor, Ele quer nos instruir, que Ele quer abrir o nosso entendimento para que a gente passe a fazer aquilo que agrada o coração de Deus? O pecado, ele não é apenas um ato, ele cria um vínculo. Ele cria uma legalidade e abre uma porta de atuação de demônios. A repetição do pecado gera domínio do inimigo, que de modo assim como Paulo diz, nós nos tornamos escravo dele. Já percebeu que, ou se você já conheceu alguém que começou a pecar e começou a adentrar no pecado, e ele foi sendo transformado, e ele é o único que não percebe que está sendo transformado pelo pecado? Você já viu alguém assim? Ele adentrou tanto no pecado que o pecado para ele virou a iniquidade, mas ele não consegue ver. Eu estava conversando ontem com um homem de 61 anos e falando do amor de Jesus para ele. E Deus me deu uma graça de poder mostrar para ele algumas coisas que ele não via. E eu falei para ele: filho, você tem 61 anos. Você está feliz com a vida que você está vivendo? Porque durante 60 anos você procurou por muitas coisas, eu creio. Mas você nunca encontrou aquilo que eu tenho para te apresentar, que é Jesus Cristo. E aquele homem de 61 anos, ele começou a chorar como um menino. E aí eu falei do amor de Jesus para ele, depois eu disse: filho, agora você tem que tomar uma decisão, porque só existem duas casas para um homem habitar. Ou ele mora no inferno ou ele mora no céu. Mas até ontem você poderia dizer que não sabia disso. Mas hoje, você não pode dizer para Deus, num dia que estiver diante de um tribunal, que você não sabia, porque hoje você sabe. E aquele homem, ele chorava e ele dizia: eu quero o Senhor Jesus. Depois de 61 anos, aquele homem encontrou Jesus. E ele começou a chorar. Ele começou a querer mudar, ele começou a querer acompanhar aquele que nós já estamos acompanhando. E nós vamos ter a oportunidade de apresentar Jesus aonde nós estivermos. Mas sabe quando eu consigo apresentar? Quando os frutos do Espírito eles estiverem sendo gerados dentro de mim. Só que existe um equilíbrio importante, sabemos que existe uma influência espiritual. Amém, irmãos? Existe sim uma experiência, que ela é uma influência espiritual. Mas também existe a responsabilidade pessoal. Nós precisamos ter um entendimento que existe uma guerra espiritual, mas nós não podemos colocar toda a culpa no que é espiritual. Porque nós precisamos também saber que a minha decisão vai gerar uma responsabilidade pessoal. E como igreja que queremos ser, como a igreja de Cristo, nós vamos pregar sobre isso. Eu não posso transferir tudo somente para o inimigo. Eu tenho que assumir responsabilidades mediante aquilo que eu faço também. Amém? Existe uma responsabilidade, embora tenhamos livre-arbítrio, nós somos responsáveis também pelas escolhas que fazemos. Quais têm sido as escolhas que você tem feito? Porque toda escolha, ela gera consequências. E a consequência de uma escolha errada, ela nos tira da presença do Senhor. Porque se tem algo que o Senhor não se agrada, é de pecado. Se tem algo que nos afasta do Senhor, é o pecado. Nosso objetivo como um ensino a sermos uma igreja curada, somente estamos curados é que poderemos ver uma igreja curada operando maravilhas. A gente já sabe disso, que uma igreja, ela precisa estar curada para curar outros. E muitas das vezes a gente pensa: parece que o pastor não está me vendo, parece que o pastor não me dá uma oportunidade. Quando você estiver curado, a oportunidade vem. Porque Deus quer que a gente cure o outro.
E o que são portas abertas, irmãos? O que são essas legalidades que muitas das vezes a gente abre? São brechas espirituais que permitem uma influência maligna. Quando essas portas são abertas, o inimigo tem total legalidade para entrar e agir. Sabe como você vai numa casa que não tem portão? Já reparou que naquela casa entra e sai quem quiser? Assim também é na nossa vida. Se nós abrirmos uma porta de legalidade, irmão, o inimigo entra. Existem leis espirituais. E uma vez que eu dou legalidade, ele entra. E como que eu fecho uma porta de legalidade? Só existe uma coisa que me faz fechar uma porta de legalidade. É o arrependimento sincero por ter aberto uma porta. Porque quando o Senhor ele fecha uma porta, ele mesmo se mantém na porta para dizer, aqui você não pode entrar mais. Mas uma vez que eu abro a porta, o Senhor não pode dizer que você não deu legalidade. Porque se você abriu, o inimigo vai entrar. E eu sei que todos nós, um dia, já abrimos porta de legalidade no mundo espiritual e o inimigo entrou. Mas uma vez que nós fomos para a presença do Senhor, quem entrou foi o Senhor. E o inimigo teve que sair das nossas vidas. E as portas de legalidades, elas são fechadas assim. Quando eu tenho vida santa com Deus. Quando eu ando nos caminhos que o Senhor quer que eu ande. Imagina uma casa quando você abre uma porta. É como se você dissesse, pode entrar, Satanás, eu te dou acesso à minha casa. Já vimos que quem abre as portas no mundo espiritual somos nós. Seja para o reino das trevas ou para o império da luz. Então, o que eu escolho para quem eu vou abrir? Mas a decisão de não abrir mais deve ser minha. O inimigo não abre uma porta onde não há legalidade. Isso falou muito no meu coração, porque é um tema em que para uns assusta, porque porta de legalidade dá medo. Mas sabe quem permite a porta ficar aberta? Somos nós. Mas sabe o que eu aprendo também? Que se eu tenho a minha vida no altar, se eu tenho a minha vida distante no pecado, o inimigo jamais pode entrar nas nossas vidas. O inimigo jamais pode acessar portas aonde existe a presença do Senhor, aonde existe a presença do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho uma certeza. Nada vai me acontecer uma vez que a minha vida está no altar com o Senhor. Sim, o Senhor é quem fecha a porta de legalidade na minha vida. É o Senhor quem fecha as portas de legalidade na sua vida. Então creia que se você está com a vida no altar, o Senhor já fechou todas as portas de legalidade na sua vida e te dá a vitória. Só que muitas das vezes, irmão, tem irmão que já está com porta de legalidade fechada há muito tempo, mas está achando que o inimigo está cobrando e não consegue romper. Se o inimigo fechou, irmão, uma posse de que foi Deus que fechou para você. Amém? E quem que abre portas no mundo espiritual? Pecado praticado. Uma vez que eu cometo um pecado em alguma área, eu dou autoridade para Satanás entrar. Uma vez que eu cometo um pecado, eu estou falando assim, olha, Satanás, pode entrar. Agora, como que eu faço para Satanás sair da minha vida? Como é que eu faço para Satanás sair das portas de legalidade que eu dei? Confissão e arrependimento, irmão. A primeira palavra que o Senhor Jesus usou foi arrependei-vos. Nós vamos precisar nos arrepender todos os dias para termos uma vida alinhada com o Senhor. Pecado não confessado, quando eu não confesso e não me arrependo, é como se Satanás tivesse em suas próprias mãos uma cédula de acusação. É uma autorização de que ele pode entrar e ficar. Lembra que o Senhor Jesus rasgou toda a cédula de acusação? Ele já rasgou todas as cédulas de acusação. Não existe mais cédula de acusação contra você, contra a minha vida. Amém, irmãos? Quando você não confessa, ele continua na mão do inimigo. Aí vem um sentimento. Culpa de que nós não temos valor, acusação de que não somos merecedores, sentimento de não se sentir digno de receber o perdão de Deus, revolta contra tudo e contra todos. Quando o pecado não é abandonado,
você pode até confessar, mas se você continuar do pecado, ele já não é mais pecado, ele vira iniquidade. É como se você soubesse e tivesse consciência, mas não conseguisse sair, porque na verdade você se tornou escravo de Satanás. Em Lucas 22, versículo de número 3, diz assim: então Satanás entrou em Judas Iscariote, um dos 12. Também diz assim em João 13, versículo de número 27, quando Judas comeu pão, Satanás entrou nele. Então Jesus lhes disse: o que você vai fazer, faça logo. Olha como o Senhor fala que o pecado que Judas cometeu abriu uma porta e quem entrou nele? Satanás, irmão. Então eu preciso entender que se ele veio para matar, roubar e destruir, ele quer me destruir, ele quer te destruir. Mas se eu mantenho uma porta fechada, ele não tem poder, ele não tem força, porque ele está do lado de fora. Mas quem está do lado de dentro é o Espírito Santo de Deus. E uma vez que eu alimento o meu espírito, eu vou ficar forte. E ainda que eu veja o pecado, eu vou ter entendimento. Se Jesus não faz, eu também não vou fazer. E eu me livro de todas essas práticas. E o que acontece quando existem pecados? Haverá sempre acesso livre. Já viu a vida de quem está no pecado, irmãos? Tudo que um menino toca, está errado. Tudo que ele faz, não dá certo. Já viu uma vida com quem tem vida com Deus? Ele toca e tudo se transforma. Quem tem vida com Deus, aonde anda o lugar é abençoado. Quem tem vida com Deus é luz nesse mundo. Não tem vida com trevas. E quais são as áreas que são afetadas? Afeta o espírito. Vai afetar diretamente a nossa relação com Deus. Não conseguimos estar conectados com Deus. Perdemos a força. Paramos de orar, paramos de jejuar, paramos de ler a palavra. O que mais afeta? Afeta a alma. Afeta nossas emoções, a mente, a vontade. Afeta também o corpo. E quando afeta o corpo, uma vez que o pecado domina, ele afeta o meu corpo de modo que realiza não mais o que é puro, mas age conforme o pecado que nos domina. E o que é libertação? Libertação é o processo de remover as bases legais, é de fechar as brechas que permitiam a influência maligna. Não é apenas expulsar demônios, mas é fechar portas no mundo espiritual. E quais são as portas de acesso mais comuns, irmãos? Está muito rápido, não? Está dando para ir? Quais são as portas de acesso comuns de áreas pecaminosas? Pecados ocultos, pecados não abandonados. O alimento da serpente sempre será a carnalidade. Outra porta de acesso comum é uma herança familiar, muitas vezes. Aquilo que os nossos pais fizeram recai sobre nós. E a gente precisa para o Senhor para que isso feche. Mas a gente vai falar num outro estudo um pouco mais para frente. Vai falar também de uma porta de acesso comum, que são feridas emocionais. E vai falar de rejeição, de trauma, de falta de perdão, de amargura e de revolta. E se essas feridas elas não forem tratadas, elas vão ser sempre portas abertas, ainda que eu tire o demônio, ainda que o inimigo saia, ele vai voltar porque a ferida ela está aberta e a ferida precisa ser cicatrizada para que ele não volte mais. Outra porta de acesso comum são vínculos espirituais. A pessoa que praticou ocultismo, idolatria, práticas de espíritos contrárias à Bíblia. Quando falamos de ocultismo, deriva do latim ocultus, que quer dizer algo que está escondido dentro de nós. Outra porta de acesso comum, as obras da carne como portas. Efésios 4:17 diz assim: assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor, não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus é, pois são ignorantes e endureceram o próprio coração. Mas olha o que o texto diz no versículo 19. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Versículo número 21. Uma vez que ouviram falar de Jesus
e foram ensinados sobre a verdade de quem dele vem, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver. Está falando para nós que somos nós quem temos que nos livrar da nossa velha natureza. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se da sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois todos somos parte do corpo. E não pequem ao permitir a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. Quem é ladrão, pare de roubar. Em vez disso, use as mãos para trabalhar com empenho e honestidade, e assim ajudar generosamente os necessitados. Evitem o linguajar sujo e insultante, que todas as palavras sejam boas e úteis, a fim de dar ânimo àqueles que a ouvirem. Versículo de número 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatar como sua propriedade. Existe um selo do Espírito Santo colocado sobre nós. É uma marca que reconhece aquele que o Senhor vai voltar para buscar. Então, se nós temos uma marca do Espírito Santo, o Senhor sabe aqueles que ele vai voltar para resgatar para ele. Então, se eu não entristecer o Espírito Santo, a marca do Espírito permanece em mim, o Espírito fica dentro de mim. Mas se eu começo a desobedecer o Espírito, eu perco o selo da minha salvação. Eu vou adiantar aqui. As obras da carne são as principais portas de acesso ao inimigo. A impureza, a mentira. Mas o apóstolo Paulo escreve à igreja em Éfeso ensinando que quem está em Cristo não pode viver como antes. É sobre uma mudança da natureza e do comportamento. Não vivam como os gentios. Ele está falando, existe uma outra forma de nós vivermos. Não vivam com as características da velha vida. E quais são essas características? Mente vazia, entendimento obscurecido, separação de Deus, ignorância espiritual, coração endurecido, insensibilidade ao pecado e entrega à impureza. Mas vocês não aprenderam assim como Cristo. Os 3 passos nós precisamos dar para que haja a transformação. Despir-nos do velho homem, ser renovado na mente e revestir-nos do novo homem. O Paulo está nos ensinando a tomarmos 3 atitudes que vão mudar a nossa vida. Nós é quem nós precisamos querer mudar. Paulo nos orienta a praticar, em toda situação, sempre, a verdade, o domínio emocional, o trabalho honesto. Paulo também nos ensina como deve ser a nossa postura, uma postura de arrependimento constante, de uma confissão sincera e de uma resistência ao pecado. Eu não sei, irmãos, em que área da sua vida um dia você deu legalidade para o inimigo entrar. Mas uma coisa eu sei, que uma vez que eu confesso ao Senhor e me arrependo, o Senhor fecha toda a porta de legalidade. Ontem aconteceu, posso falar, Cristiano? Ontem o irmão Cristiano, vem aqui na frente, eu quero orar por vocês também. Ontem o Cristiano me mandou uma mensagem, falou assim, pastor, nós estamos casando. E sabe o que ele disse? Nós sempre queremos estar fechando todas as portas de legalidade. E sabe o que eu creio? Que o Senhor, Ele honra a fé dos seus filhos. Eu queria que você colocasse seus pés, a gente está com um horário avançado. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero te dizer que se um dia o inimigo entrou, irmão, o Senhor já arrancou, Ele já tirou. Então que você possa sair desse lugar onde você não pode permanecer. O Senhor diz que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. E nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. E só existe uma forma de entristecer. É nós sairmos dos caminhos do Senhor. Em Hebreus 12, do 2 ao 4, diz assim: mantenhamos o olhar firme em Jesus.
Está falando de um foco, amém, irmãos? Está falando de uma direção para a gente não se perder. O líder e o aperfeiçoador de nossa fé, por causa da alegria que o esperava. Ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Agora ele está sentado no lugar de honra, à direita do trono de Deus. Pensem em toda a hostilidade que ele suportou dos pecadores. Desse modo, vocês não ficarão cansados nem desanimados. Afinal, ainda não chegaram a arriscar a vida na luta contra o pecado. O Senhor nos convida a olhar firmemente para Jesus. Ele suportou a cruz e foi até o fim. Ele suportou tudo pela minha vida e pela sua. E quem arriscou a vida na luta contra o pecado foi Ele. Nós não fizemos isso. Então não temos por que ficar cansados ou desanimados, uma vez que o Senhor, Ele pagou o preço para rasgar toda a cedra de acusação que havia contra mim e contra você. Já foi tudo pago. E quando eu me arrependo, eu recebo a graça do Senhor. E para nós concluirmos, o pecado abre portas, a permanência no pecado mantém essas portas abertas. A libertação começa no arrependimento e se consolida em uma vida transformada. Deus não quer apenas te libertar, Ele quer te manter livre. E só existe uma maneira de me manter livre, é o estar na presença do Senhor todos os dias. Se você tem alguma porta, se você precisa de uma oração, eu queria te chamar aqui na frente, que eu quero orar por você.